Você está lá estudando ou ainda é muito jovem e não está pensando em ter filhos agora, mas tem uma relação sexual descuidada. Aí você vai correndo para uma farmácia buscar um teste lá de gravidez ou então comprar uma pílula do dia seguinte, ou então acontece de você vir a ficar grávida mesmo não estando planejando. Quero que você guarde esta informação, né? Vamos buscar um padrão de comportamento. Aí você está na gestação e começa a acontecer alguns sintomas, né? Você planejou na sua gestação que você ia ter que ficar, que você ia conseguir trabalhar a gestação inteira com o mesmo pique, afinal, gestação é o quê? Saúde, né? Não é doença. A mulher vai ter pique para fazer tudo. Mas aí você começa a fazer atividade física e percebe que falta o fôlego. Você começa a subir uma escada que antes você subia em 1 minuto, e em 1 minuto parece que tá saindo os bofs para fora, porque você já não tem muito controle sobre o seu corpo, até sobre o equilíbrio, né? Porque a barriga começa a ficar grande e a gente tropeça com mais facilidade, não tem mais tanta agilidade. E aí vem o parto. E você pode ter idealizado o seu parto de alguma forma, mas você não sabe como ele vai ocorrer. Você pode querer muito um parto normal, sem analgesia, sem nenhuma intercorrência, e o seu bebê vir a necessitar de uma cesárea de emergência para salvar a sua vida ou a vida do bebê. E no pós-parto isso só piora, porque você não sabe que horas que o seu bebê vai acordar, se ele vai se dar bem com a babá, se ele vai se dar bem na amamentação, se ele vai gostar de tal frutinha, se ele vai chorar caso vocês viajem de avião, se ele vai gostar da escola, das profs, se ele vai ser inteligente. Então, a gente não tem controle de nada, nada. E se você não percebeu isso ainda, eu tô aqui para te mostrar que não tem opção. Entender que você precisa abdicar do controle não é opcional. Ou você aceita e aprende a lidar com a instabilidade, ou você vai sofrer com isso, sofrer com essa busca de controlar fatores externos. E aí vem a primeira parte desse conteúdo, né? É você conseguir separar o que é externo, os 50% que você não tem controle sobre quem o seu bebê vai ser, sobre como o seu filho vai ser, mas você tem influência. E aí entra os fatores internos, aqueles que você pode fazer de tudo para que saia de acordo como você deseja. Eu vejo que essa coisa das mulheres quererem ser tão controladoras, estarem a par de todas as situações, estar preparada para qualquer situação, não gostar de ser surpreendida, é quase um fetiche. É ter essa falsa percepção de que as coisas estão acontecendo conforme eu planejei, conforme o que eu esperava. E isso acontece primeiro porque a gente dá conta de muitos papéis. Nós somos a mulher que trabalha, nós somos a mulher que cuida da casa, que cuida do marido, que quer continuar sendo sexy, sendo bonita e que agora também tem que cuidar de uma criança. E tantas tarefas, tantos papéis. Talvez se você não tivesse aguçado essa vontade de controlar tudo, não daria para você dar conta no sentido de despender a sua energia sem esse falso fetiche por trás de controlar, dar uma falsa percepção de que você está controlando tudo. Só que isso é mentira, isso é uma ilusão. E ao invés de ela te levar de encontro, né, a uma satisfação pessoal, ela só te afasta porque você está sempre preparada pensando no que pode acontecer de pior. E muitas vezes a gente até perde a capacidade de aproveitar as coisas positivas. Eu tenho uma paciente que até a gente tem essa frase em comum, que ela me trouxe essa frase, que é a seguinte: felicidade é igual a realidade menos expectativa. As pessoas que têm esse fetiche por controlar as coisas são pessoas que, por quererem estar preparadas o tempo inteiro para aquilo que é incontrolável, o que elas fazem? Criam muitas expectativas. E quanto maior é a sua expectativa, que é incompatível com a realidade, menor é teu nível de felicidade. Então, como eu quero que vocês sejam felizes, vamos começar abrindo mão do controle e também diminuindo as suas expectativas. Dessa forma, a gente vai ser muito mais feliz. E eu preciso muito que você entenda a diferença entre fatores externos e fatores internos. Fatores externos é tudo aquilo que a gente não tem controle, que não depende da gente. Como, por exemplo, o clima, se vai chover ou não no dia dessas fotos. Ou, por exemplo, se vai ter uma pandemia de um vírus que veio da China e vai fazer com que todo mundo tenha que sair de máscara na rua, que empregos sejam perdidos, que a economia do país e do mundo seja afetada.
Ou inclusive, se o seu marido vai fazer ou não uma tarefa que vocês combinaram, como por exemplo tirar o lixo. E aí, inclusive, se você vai ter um filho, menino ou menina, ou se o seu filho vai ser advogado ou não, se ele vai gostar de matemática ao invés de português, você não tem controle sobre coisas externas, mas você tem influência. E essa influência vem de onde? Dos fatores internos. Você tem influência sobre você mesma. Né, sobre as suas ações, você pode cuidar do seu corpo para que favoreça que você não tenha uma intercorrência no parto. Você pode estudar sobre o sono do bebê para que você diminua os riscos do seu bebê não dormir bem e isso afetar, por exemplo, a sua própria privação de sono. Você pode ter muita influência, numa gravidez indesejada. Você pode utilizar um método anticoncepcional, você pode usar um DIU, você pode tomar um anticoncepcional e ao invés de controlar se o seu parceiro vai ou não utilizar a camisinha, por exemplo, ou fazer um coito interrompido. Então são todas as situações que eu quero que você perceba que nós não controlamos nada, nós influenciamos sim a partir dos nossos fatores internos, como cuidando da nossa saúde, e aí vem o pulo do gato. Se a gente não tem controle sobre as coisas, como que a gente vai lidar com o sofrimento, com a angústia de quando as coisas não saem conforme a gente gostaria ou conforme a gente espera que elas aconteçam? E aí vem a importância de vocês controlarem os nervos. O estoicismo, né? Vários filósofos como Marco Aurélio, o Sêneca, desde muito tempo atrás, eles pregam a importância da gente manter serenidade, porque tem coisas que a gente não vai ter controle, mas a nossa mente, os nossos nervos, a gente consegue sim manter sob nossa dependência, sobre nossa influência. Então, só o fato de você aceitar que não tem controle de tudo já é um grande passo para a serenidade, para você gastar a sua energia de uma forma útil, de uma forma eficiente. E aí que vem o pulo do gato. E o pulo do gato é o que? A minha própria teoria dos potes de energia. Digamos que todos os dias você acorde com um pote cheio, 100% de energia dentro desse pote. E cada coisa que você tem que fazer, cada ação, cada pensamento que você tenha no dia, você vai ter que colocar um pouquinho de energia naquela ação. Você vai ter que tirar do pote um pouquinho e vai ter que colocar naquela ação. Então, digamos que você tem ali um ensaio fotográfico para fazer lá o book da gestante. E chove nesse dia. Você não tem controle sobre o tempo. Mas é óbvio que você vai ficar triste. Agora, sofrimento é opcional. Se você fica com uma raiva, com um sofrimento, com uma emoção destrutiva que não vai te levar aonde você quer chegar, o que você faz? Você tira um tantão, digamos 50% da energia que tem nesse pote e você joga ali. Você joga na raiva, joga nas emoções destrutivas que você não vão te levar onde você quer chegar. Ao invés de quê? Ao invés de pegar essa energia e resolver o problema. Você remarca, você pergunta se tem a possibilidade de ser interno esse ensaio. Você começa a ter inteligência emocional para lidar com os problemas, com os perrengues, porque te antecipo, a maternidade vai ter muito perrengue, de uma forma resolutiva, prática, objetiva. E aí o que acontece? Quanto menos energia você pega do seu pote e coloca na emoção destrutiva, mais energia você tem para focar nos fatores internos, naqueles que você pode utilizar a teu favor. Se vai sobrar energia, por exemplo, para você, além de resolver o problema, de se distrair, sabe? Vai ficar com quem você ama, vai assistir um filme legal, vai assistir as aulas da escola materna, vai procurar uma outra saída, talvez seja mesmo um ensaio de fotos interna no estúdio, vai procurar referências se tem fotos bonitas no estúdio que não seja na rua. Então, isso tudo é inteligência emocional. É ter uma serenidade de ter uma inteligência sobre como você vai gastar a sua energia. Por exemplo, se você sai na rua sem carregadora, por que você vai passar o dia inteiro jogando joguinho? Se você sabe que a qualquer momento você pode precisar dessa bateria ali para fazer uma ligação, para avisar quem você ama, para compartilhar o seu trabalho com alguém. Então a gente tem que ser inteligente, inclusive com os nossos nervos, com a nossa energia.
Vamos parar de colocar ela em emoções destrutivas e focar nela, focar toda a nossa energia naquilo que resolve os problemas e que nos traz felicidade.